Vamos continuar a ver a aplicação prática de algumas fórmulas e métodos para simplificar raízes. Desta vez vou passar ao exercício C. Eu relembro que o exercício A e B estão resolvidos em vídeo próprio. Vou então resolver o C desta vez. Então temos raiz quarta de 2 vezes raiz sexta de 3. Bom, reparem que nós aqui não temos o mesmo índice nas raízes, então não existem fórmulas diretas para eu aplicar aqui. Neste momento, por exemplo, não posso multiplicar o 2 com o 3 porque as raízes não têm o mesmo índice. Portanto, quando isso acontecer, poderemos optar por colocar o mesmo índice nas raízes, fazendo alguma simplificação. É claro que eu não vou automaticamente trocar aqui o 4 pelo 6 assim do nada, não é? Mas posso fazer operações de equivalência nestas raízes, de modo a ver aqui nas duas raízes o mesmo índice. Bom, então o que é que poderemos fazer? Poderemos simplesmente recorrer àquela forma que permite passar uma raiz para potência. Reparem, eu vou mostrá-la aqui, que foi dada então na teoria. Raiz de índice n de a elevado a m pode ser escrito desta forma, a elevado a m sobre n. Para ver melhor estas formas, poderão recorrer então à teoria. Eu vou então aplicar aquela forma. Reparem que no expoente do 2 está o 1 e no expoente do 3 também está o 1. Eu vou então escrever assim, 2 elevado a 1 quarto vezes 3 elevado a 1 sexto. E isto não foi mais do que aplicar esta forma, ok? Passar de raiz para potência. Passei o raiz de índice 4, raiz quarta de 2 para potência e passei a raiz sexta de 3 para potência. Bom, e agora qual é o objetivo? O objetivo é ver aqui o mesmo denominador para poder depois regressar às raízes e ter o mesmo índice. Então reparem, o mínimo múltiplo comum entre o 4 e o 6 é o 12. Eu vou então nesta fração multiplicar por 3 para ver ali um 12. Reparem que vou ficar então com 3 vezes 4 dá 12. 3 vezes 1 dá 3. Nós já sabemos que se numa fração eu multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, obtenho a mesma fração. É notório que 1 quarto dá o mesmo número de que 3 sobre 12. Está escrito de outra forma, ok? Mas estas duas frações, 1 quarto e 3 sobre 12, são equivalentes, dão o mesmo valor, ok? Da mesma forma, vou nesta fração multiplicar agora por 2. Para quê? Para obter então aqui o 12. Já vamos ver melhor a importância deste 12. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 1, 2. Bom, uma vez que já tenho o mesmo denominador, se eu regressar às raízes, vou ficar com o mesmo índice, ok? Volto a reforçar a ideia de que 1 sexto é a mesma fração de que 2 sobre 12, ok? Dá o mesmo valor. Portanto, nós daqui para aqui não aldrabamos nada. Esta expressão é igualzinha à que está em cima, ok? Bom, então vou passar novamente para a raiz, aplicando novamente esta forma, mas agora daqui para aqui, e fico então com raiz de índice 12 de 2 ao cubo, vezes raiz de índice 12 de 3 ao quadrado. Bom, e agora reparem, tenho o mesmo índice nas raízes, então poderei aplicar uma fórmula que me diz que quando eu tenho a multiplicação de duas raízes com o mesmo índice, poderei obter uma única raiz também com esse índice e multiplicar os números. Eu relembro que o exercício A e B estão resolvidos em vídeo próprio. Vou então resolver o C desta vez. Então temos raiz quarta de 2 vezes raiz sexta de 3. Bom, reparem que nós aqui não temos o mesmo índice nas raízes, então não existem fórmulas diretas para eu aplicar aqui. Neste momento, por exemplo, não posso multiplicar o 2 com o 3 porque as raízes não têm o mesmo índice. Portanto, quando isso acontecer, poderemos optar por colocar o mesmo índice nas raízes, fazendo alguma simplificação. É claro que eu não vou automaticamente trocar aqui o 4 pelo 6 assim do nada, não é? Mas posso fazer operações de equivalência nestas raízes, de modo a ver aqui nas duas raízes o mesmo índice. Bom, então o que é que poderemos fazer? Poderemos simplesmente recorrer àquela forma que permite passar uma raiz para potência. Reparem, eu vou mostrá-la aqui, que foi dada então na teoria. Raiz de índice n de a elevado a m pode ser escrito desta forma, a elevado a m sobre n. Para ver melhor estas formas, poderão recorrer então à teoria.
Eu vou então aplicar aquela forma. Reparem que no expoente do 2 está o 1 e no expoente do 3 também está o 1. Eu vou então escrever assim, 2 elevado a 1/4 vezes 3 elevado a 1/6. E isto não foi mais do que aplicar esta forma, ok? Passar de raiz para potência. Passei o raiz de índice 4, raiz quarta de 2 para potência e passei a raiz sexta de 3 para potência. Bom, e agora, qual é o objetivo? O objetivo é ver aqui o mesmo denominador, para poder depois regressar às raízes e ter o mesmo índice. Então reparem, o mínimo múltiplo comum entre o 4 e o 6 é o 12. Eu vou então nesta fração multiplicar por 3 para ver ali um 12. Reparem que vou ficar então com 3 vezes 4 dá 12. 3 vezes 1 dá 3. Nós já sabemos que se numa fração eu multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, obtenho a mesma fração. É notório que 1/4 dá o mesmo número de que 3 sobre 12. Está escrito de outra forma, ok? Mas estas duas frações, 1/4 e 3 sobre 12, são equivalentes, dão o mesmo valor, ok? Da mesma forma, vou nesta fração multiplicar agora por 2. Para quê? Para obter então aqui o 12. Já vamos ver melhor a importância deste 12. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 1, 2. Bom, uma vez que já tenho o mesmo denominador, se eu regressar às raízes, vou ficar com o mesmo índice, ok? Volto a reforçar a ideia de que 1/6 é a mesma fração de que 2 sobre 12, ok? Dá o mesmo valor. Portanto, nós daqui para aqui não aldrabamos nada. Esta expressão é igualzinha à que está em cima, ok? Bom, então vou passar novamente para a raiz, aplicando novamente esta fórmula, mas agora daqui para aqui, e fica então com raiz de índice 12 de 2 ao cubo, vezes raiz de índice 12 de 3 ao quadrado. Bom, e agora reparem, tenho o mesmo índice nas raízes, então poderei aplicar uma fórmula que me diz que quando eu tenho a multiplicação de duas raízes com o mesmo índice, poderei obter uma única raiz também com esse índice e multiplicar os números que estão dentro das raízes, ok? É o que eu vou fazer, 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado, e ficamos então com esta simplificação. Nós sabemos agora que 2 ao cubo dá 8, 3 ao quadrado dá 9, 8 vezes 9 dá 72, ok? E então esta multiplicação de raízes fica simplificada desta forma. Atenção, aqui estava-me a esquecer, índice 12, ok? Senão ficaria raiz quadrada e nós não temos aqui raiz quadrada, nós temos raiz de índice 12. Bom, vou ficar então por aqui, continuarei os restantes exercícios, estes da lista, em vídeos próprios, ok? Irei fazer também o D e o E. Desta forma ficamos então com a resolução da linha C. Até uma próxima!